para mim aqui, Sabrina, para a gente ganhar tempo. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 10. 1 Samuel 3 é uma leitura extensa, então eu convido você a prestar atenção para a gente fazer junto essa leitura. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé... Eita, essa versão é forte, hein? Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel, ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente correu até onde ele repousava e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor. Chamaste? Mas Eli replicou-lhe: eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e deitou. Verso 6. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Mas ele tornou a responder: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Verso 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel, ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Senhor, nós falaremos da tua palavra. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, todo o coração aberto, todo, Senhor, entendimento aberto, a compreensão da tua palavra, ela se estabelecerá, Senhor, nessa casa. Eu creio que entenderemos aquilo que o Senhor quer falar, seremos ministrados e nada roubará a tua palavra, em nome de Jesus. Esse texto é um texto tão conhecido, a gente já ouviu muitas vezes falar desse texto, e é uma das histórias mais emblemáticas, né? Quando a gente vai falar de chamado, quando a gente vai falar de propósito, de liderança espiritual. E Samuel, ele ouve uma voz, né? Mas ele não sabe identificar que é a voz de Deus. Por 3 vezes aquele menino é chamado: Samuel, Samuel. Ele levanta, vai lá, vem cá, e ele não consegue entender. E aí ele corre até Eli e diz: olha, o que foi? Foi você que me chamou, me diga o que é que você quer. E há um segredo muitas vezes aqui, sabe? Que antes de ouvir a Deus, precisamos aprender a ouvir o nosso líder. Talvez a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus por algum motivo, seja por imaturidade, seja por falta de experiência, seja por falta de intimidade, seja por falta de compreensão, seja por dúvida. Então nem sempre você vai ouvir diretamente a voz de Deus, mas a voz de Deus ela vai ser revelada através do seu líder, através do homem ou da mulher que Deus levantou para direcionar você. Então, Deus ele poderia tranquilamente ter se revelado diretamente a Samuel, mas ele escolheu usar Eli, um sacerdote velho, que estava ficando cego, que tinha as suas limitações, mas era o instrumento de Deus para habilitar o propósito de Samuel. Era aquele que Deus tinha levantado. Então, antes de ouvir muitas vezes a Deus,
nós somos chamados a ouvir aquele que Deus levanta sobre nós. Talvez a gente não consiga ouvir a Deus porque nós não queremos reconhecer aquele que Deus levantou sobre nós. Talvez nós estamos travando batalhas e lutas ou passando dificuldades e orando, pedindo a Deus direção, entendimento, compreensão e não conseguimos receber essa resposta porque não queremos ouvir aquele que Deus levantou. Não queremos honrar aquele que Deus estabeleceu. Não estamos disponíveis a sair do nosso lugar e até o nosso líder dizer: oi, pode falar que eu estou lhe ouvindo. Porque foi isso que Samuel fez. Oi, chamou, estou aqui prontamente. Você me chamou, eu estou aqui disposto. O verso 1 ele vai dizer que Samuel crescia sob a direção de Eli. Crescimento exige direcionamento. Para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa ser habilitado em Deus, precisamos de direcionamento. Para isso, Deus levanta os seus pastores. Para habilitar o nosso chamado, para desenvolver aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, Deus levanta os seus pastores, para que a gente possa crescer em Deus, sob a direção dos nossos pastores. Obedecendo aos nossos líderes, honrando aos nossos líderes, olhando para eles e vendo a presença de Deus manifesta neles. Imagina se eu tivesse olhado e dito: oxe, o homem já está cego. Ele já é velho. Não, eu quero outro. Deus vai falar diretamente comigo. Pode ir lá. Vá lá. E aí quando ele chega, diz: olha, quem é que está falando comigo? Estão me chamando? Não é você não. Aí o homem cego, o velhinho, aquele que talvez ninguém dá nada, é o instrumento de Deus para habilitar o nosso propósito. Eu nunca esqueço quando eu tive uma oportunidade de ministrar em uma outra igreja nossa, lá em Limeira, as meninas estavam comigo. E aí eu disse: a gente vem à igreja querendo ver os nossos pastores levitar. Não, Deus ele quer habilitar isso em nós. Por que eu tenho que olhar para dizer: o pastor hoje pregou tão assim? Eu esperava que o pastor fosse falar sobre isso, mas ele falou sobre aquilo. Eu queria tanto que o meu pastor tivesse feito assim comigo, mas ele fez assado. E a gente começa a dizer: eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse desse jeito. Mas na verdade é o Senhor quem vai levantar o profeta para direcionar a nossa vida. É o Senhor que vai dizer ao profeta aquilo que nós precisamos fazer. Crescimento exige direcionamento. A gente não vai crescer se a gente não tiver líder orientando a nossa vida. Se nós não formos direcionados pelos homens e pelas mulheres que Deus levanta sobre nós. Aqui nós temos 2 pastores, instrumentos de Deus para guiar a nossa vida, para nos direcionar, para olhar em nós e enxergar potencial, que é aquilo que a gente estava falando na nossa aula de obreiros. Os irmãos que estão fazendo o curso de obreiros sabem o que eu estou falando. Nós somos chamados a olhar para o outro, olhar para alguém e ver potencial de Deus. Então, os nossos pastores, quando olham para nós, eles não nos veem capenga, triste, que hoje está bem, amanhã não está. Não, eles olham para nós com a visão de Deus e enxergando em nós aquilo que Deus vai desenvolver. Eles olham para mim e para você e dizem: meu Deus, se tu soubesse o que Deus quer fazer. Se você soubesse aonde Deus quer te levar. Talvez a nossa compreensão limitada, ela não enxerga isso. Mas os joelhos desses homens diante de Deus, o céu se descortina, o Senhor revela. É por isso que eles acreditam em nós. Por isso que eles investem em nós. Por isso que eles estão preocupados com a nossa vida. Por isso que eles chegam junto para puxar a orelha, para dizer: o caminho não é esse, porque aonde Deus quer te levar exige de você esse caminho de renúncia, de sacrifício, de andar segundo a palavra, segundo aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Então nós somos chamados a compreender que Deus levanta os seus líderes para nos direcionar. Deus ele não começou falando diretamente ali com Samuel, mas havia um ambiente de liderança naquele lugar.
Quando você está em uma liderança segura, você pode dormir. Quando Deus falar, o seu líder vai te direcionar. Quando você está em uma liderança que você confia, pode descansar, meu filho. Porque foi levantado por Deus, no tempo certo, vai dizer, agora vá lá. Quando Ele chamar, responda. A primeira vez, vá, não, durma. A segunda, durma. Agora não, quando Ele chamar, pode dizer que existe um tempo para todas as coisas. E aí nós vamos falar com os nossos pastores, pastor, eu queria fazer isso. Agora não, filho, durma lá um pouquinho. Pastor, eu queria... Agora não, filho, durma lá. E aí depois de um tempo, quando você procura de novo, pastor, eu queria fazer isso. Ah, meu filho, então vamos lá. Agora chegou a hora. Quando o Senhor chamar, diga, eis-me aqui. Sabe o que é que exige? Que a gente não desista. Que a gente volte mais uma vez. Que a gente procure a nossa liderança outra vez. Talvez você já ouviu um não do seu pastor. E você disse, o pastor disse que eu não era para eu fazer agora, ainda não, que para mim seria depois. Mas porque eles estão sendo direcionados por Deus. Eles são a boca de Deus na nossa vida. E eles estão sendo direcionados. Sabe que quem não ouve o líder, dificilmente vai ouvir a Deus. Aquele que se recusa a ouvir o seu pastor, dificilmente vai ouvir a Deus. Porque Deus, Ele fala através dos seus ministros. Deus, Ele vai falar comigo sem dúvida alguma. Ele vai falar com você sem dúvida alguma, mas Ele vai levantar também os seus pastores para ministrar a sua vida. Seja através de uma oração, seja através de uma imposição de mãos, de uma leitura, de um gabinete pastoral, de uma ligação. Esses homens são instrumentos de Deus para direcionar a nossa vida. Deus, Ele usa os líderes para afinar os nossos ouvidos espirituais. Porque Samuel estava ouvindo, mas não estava entendendo. É fato de que todos nós iremos ouvir a voz de Deus. Mas nós não somos chamados apenas a ouvir, também somos chamados a compreender. Então você está aqui, Deus falou comigo, foi tão lindo. Mas você compreendeu aquilo que Deus falou? Será que o nosso ouvido está afinado para entender aquilo que Deus está ministrando aos nossos corações? Porque ouvir a Deus nós vamos ouvir. Se outrora era escasso ouvir a voz de Deus, Deus, Ele não falava com frequência. E Samuel ouviu, que dirá hoje que Deus se manifesta em nosso meio, seja no louvor, a palavra, as artes. Deus se manifesta de maneira diversa em nosso meio. Mas será que nós estamos ouvindo e mais, compreendendo a voz de Deus? Por isso que quando a gente não consegue compreender, os líderes são as vozes que ativam o propósito de Deus. Esses homens de Deus, eles nos ajudam a compreender o que Deus quer. O texto que a gente leu, vamos ver o verso 8 e 9, Sabrina? 1 Samuel 3, 8 e 9. Veja o que vai dizer os versos. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse, verso 9, eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. A compreensão veio de Eli. E Eli orientou a Samuel. Vai deitar-te, se ele te chamar de novo, dirás, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi deitar-se no seu lugar. A compreensão veio para Eli e ele direcionou a Samuel. Então, às vezes, aquilo que a gente está esperando, nem sempre Deus ele vai falar diretamente conosco. Ele vai usar os nossos líderes. Ele vai levantar os nossos pastores. Aquele que ele estabeleceu para guiar a nossa vida, para cuidar de nós. E aí eu queria que a gente refletisse junto. Será que nós estamos ouvindo os nossos pastores? Será que nós estamos honrando os nossos líderes? Será que a gente escuta os nossos pastores por pura obrigação? O pastor falou, eu vou ter que fazer. Eu nem queria, mas o pastor disse que é assim. Menino, eu ia botar o jarro aqui, o jarro ia ficar aqui. O pastor chegou e disse que quer ali. Tá bom, pastor, bota o jarro ali, se eu quiser eu só tiro o jarro. Tem que fazer, né? Eu queria dizer à igreja que Deus conhece a intenção do nosso coração.
Deus, ele não se deixa enganar pelas nossas ações, porque as ações nem sempre refletem aquilo que está no nosso coração. A obediência, ela não começa na ação, ela começa na compreensão. E a compreensão é dizer assim, precisa ser feito. Eis-me aqui, eu vou fazer, eu vou honrar, eu vou obedecer. Nós vivemos aqui na nossa igreja, e eu acho lindo a forma que os nossos pastores lideram. Se alguém chegar aqui e disser, o pastor empurrou de goela abaixo, é mentira. A gente conversa, a gente se alinha, a gente conversa de novo. Todos nós temos espaço para opinar, para chegar, para falar, para dizer, olha pastor, o que é que o senhor acha da gente fazer assim? Será que não dá certo desse jeito? Nós precisamos usar esse espaço de conversar com os nossos pastores, de conversar com os nossos líderes. Mas se não acontecer como a gente quer, a gente tem que entender que o direcionamento parte daqueles que Deus levantou. Então, se a gente chega aqui hoje, vamos fazer o dia do pastor, vamos honrar. Pastor, parabéns pelo seu dia, viu, pastor? Mas semana que vem, quando a gente for para o nosso gabinete, contar uma história e o pastor disser, meu filho, você vai ter que deixar esse ambiente. Ah, não, então acabou-se aqui. Ora, você foi buscar conselho, você foi buscar uma oração, você foi buscar uma orientação. E o teu pastor, instrumento de Deus, disse, olha, o Senhor está dizendo a você que deixa esse ambiente. O problema é esse ambiente. O problema são as amizades. E aí, quando o pastor ele vai, usado por Deus, descortina o rolo e conta a história todinha, eu não volto mais nunca ali. O pastor quer mandar na minha vida. O pastor agora quer dizer como é que eu tenho que fazer. Mas não foi meu filho. Você foi lá perguntar. Você está ouvindo a Deus. Mas a compreensão que faltava em Samuel foi direcionada por Eli. Não importa se Eli estava ficando cego, se Eli estava velho, mas havia uma unção estabelecida sobre ele. Sobre os nossos pastores há uma unção. Sobre os líderes dessa casa há um investimento de Deus. E nós precisamos reconhecer essa unção estabelecida. E quando a gente compreende isso, a gente entende que a gente pode ir deitar, porque o Senhor vai falar conosco mais uma vez. Eu queria ler um texto de Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. Se você tiver com sua Bíblia, folheia ela comigo. Efésios 4, 11 e 12. Diz assim a palavra, vamos junto abrir, eu vou esperar a igreja. Efésios 4, 11 e 12. Apareceu aqui também, né? Amém. Diz assim a palavra, com o fim de preparar os santos... 11, perdão, eu comecei pelo 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Veja a profundidade desse texto. Ele designou, mas ele designou com um propósito. E o propósito? Preparar os santos, aperfeiçoar os santos. Os pastores são homens escolhidos por Deus para aperfeiçoar a minha e a sua vida. E quem diz isso é a palavra. São eles que vão apertar o parafuso. São eles que muitas vezes, usados por Deus, irão dizer assim, não é dessa forma, não vai ser feito assim. E a gente vai ter que dizer amém. Porque há uma unção estabelecida, porque o Senhor escolheu. E eles são chamados para aperfeiçoar os santos, e esses santos serão aperfeiçoados para a obra do ministério. Você não vai ser aperfeiçoado à toa, você vai ser aperfeiçoado para uma grande obra. Deus vai aperfeiçoar a sua vida, a minha vida, através dos nossos pastores, para nos usar para outros, para nos levantar para outros, para que a gente gaste a nossa vida para outro, para que o nosso ministério tenha sentido, para que a gente não ande vagando, para que a gente não diga, eu vou fazer evangelismo porque eu tenho que ir na rua e ir lá. Eu vou lá fazer louvor porque eu tenho que ir cantar. Não, a gente vai entender que nós estamos sendo aperfeiçoados para uma grande obra.
Só que essa obra não começa nas ações, começa no entendimento, na obediência, no reconhecimento de que aqueles que foram levantados por Deus, foram levantados para aperfeiçoar a minha vida. Ei, Alecrim, você não é perfeito. Ei, Guilherme, você não é perfeito. Você vai ser mexido sim, você vai ser aperfeiçoado sim. A sua opinião, ela vai servir sim, mas outras vezes não vai servir. E esses ministros de Deus é que irão aperfeiçoar as nossas vidas. Se você se acha perfeito, meu irmão, você está no lugar errado, porque evangelho não é para quem é perfeito, evangelho é para quem precisa ser aperfeiçoado. Evangelho é para quem diz: Senhor, mexa em mim, Senhor, transforme a minha vida, Senhor, mude o meu jeito de pensar, Jesus, mude o meu jeito de falar, porque eu estou aqui para prestar culto ao Senhor, mas também para ser aperfeiçoado. E deixa eu dizer a você, você não está sozinho. Deus levantou ministros para aperfeiçoar a sua vida. Deus levantou homens para acordar de madrugada, para orar por você, para investir na sua vida, para apresentar a sua história a Deus. Talvez você não saiba, mas são homens incansáveis orando pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua casa, pela porta que você está esperando. Existem homens orando por você. Existem pessoas gastando a vida por você. Tem pessoas investindo em você. Irmãos, eu cheguei aqui tem 8 anos. A gente estava lá na Avenida Caxangá, eu me sentava, assistia o culto e ia embora para casa, cheio de feridas, cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de decepção. E alguém, passado um tempo, alguém disse assim para mim: olha, você quer vir para cá para ajudar a gente? Recepção, eu disse: quero nada. Não, venha, é só ficar aqui e abrir a porta. Eu disse: eu não quero. E aí foi passado um tempo, eu fiz amizade com um irmão e a gente começou a sentar junto. Aí ele me ouviu cantando perto dele. Ele disse: tu canta tão bem, por que tu não vai para o louvor? Eu disse: Deus me livre, não quero. Não, mas vamos para o louvor. Eu disse: não quero, não vou. Aí ele não se contentou, foi comentar com o líder do louvor, na época, Júnior. Aí Júnior me chama: eu queria que você viesse para o louvor. E eu dizendo: não, não quero, não vou. Fui fugindo de um lado, fugindo para o outro. E aí eu lembro que depois, passou-se um tempo, Júnior saiu, Midian assumiu o louvor por um tempo, e de tanto insistir, aí, venha, eu vou. Aí quando eu cheguei atrasado no dia do ensaio. Aí Midian fez: hoje você não vai não, sente ali. Na época, aí eu disse: graças a Deus, não veio mais nunca. E estou aqui na frente. Porque os carrapichos que eu tinha foram tratados. As dores que estavam em mim foram curadas, porque nas mãos dos meus pastores tinha óleo, tinha vinho, tinha pão, tinha conserto, mas também tinha cajado. Também teve palavra de: não, você não vai, não é assim, não é dessa forma. Porque nem tudo é como a gente quer ouvir, mas é como Deus direciona os seus pastores. Então eu cheguei aqui, eu nem queria estar aqui, meu irmão. Mas o Senhor tratou, o Senhor mudou a minha sorte. E o Senhor fez coisas extraordinárias na minha vida. Mas isso não é porque Guilherme é bom, mas é porque a palavra que a gente leu, Deus levantou apóstolos, profetas, pastores, para aperfeiçoar os santos. Para quê? Para uma boa obra. Você está sendo aperfeiçoado para uma boa obra. Você pode dizer: obrigado, meu pastor, porque através de você eu estou sendo aperfeiçoado para uma boa obra. Hoje os meus olhos não conseguem enxergar, mas lá na frente eu posso dizer assim: olha, eu estou sendo aperfeiçoado para uma boa obra. E a gente está sendo aperfeiçoado aqui, enquanto a palavra é ministrada, enquanto esses joelhos estão orando em casa, enquanto a gente precisa ligar e eles atendem a gente. Nem sempre no nosso tempo, porque eles também têm uma vida, nem sempre no meio da nossa angústia, nem sempre na hora que a gente mais precisa, mas vai chegar, vai ser retornado. Vão falar com você, vão ligar para você,
vão procurar você. E eu digo isso porque eu sou testemunha disso. Sabe qual é o nosso maior problema? É porque eu chego para meu irmão para dizer, o pastor nem veio falar comigo. O pastor não falou comigo não, vê se. Estou tão chateada com ele. Se ele soubesse, ele não me dava nem a paz do Senhor. Deixa eu dizer a você um segredo. Fale para ele. Converse com o seu pastor. E eu digo isso porque eu faço isso. Ele está aqui, ele é a minha próxima. Pastor, eu queria conversar com o senhor, viu? Ou eu digo, pastor, estou esperando o senhor. O senhor vai ligar quando para mim? Sim, pastor. E a nossa conversa, o nosso assunto? Vamos marcar, meu filho? Eu digo, vamos, viu? Esqueça de mim, não. Aí no outro dia eu mando, pastor, o senhor está esquecido de mim, é? Ninguém nunca vai ouvir eu chegar para dizer assim, olha, marquei com o pastor não me atendeu. Vai não. Porque eu também tenho uma compreensão que o meu pastor tem uma vida. E que eu posso dizer assim, pastor, lembre de mim. Pastor, fale comigo. Pastor, qual é o melhor dia para o senhor? Quando é que a gente pode conversar? Mas o Senhor tem visto o que tem saído da nossa boca. O Senhor tem contemplado quando nós estamos tocando naqueles que Deus escolheram. Isso não estava aqui na mensagem, mas eu vou falar, o Senhor está dizendo para falar. Cuidado, não fale mal dos seus pastores. Não seja falso com os seus pastores, de abraçar os seus pastores e sair por trás falando mal. Porque esses homens foram levantados por Deus para aperfeiçoar a nossa vida para uma boa obra. Amém, glória a Deus, aleluia. E ele diz a ele, olha, se ele te chamar de novo, responde. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa frase destrava o chamado de Samuel. Essa frase levanta um profeta. Essa frase faz Samuel deixar de ser menino para virar um homem. Líderes, quando alinhados a Deus, não tomam o lugar de Deus, mas apontam para Deus. Eli em nenhum momento disse, sou eu que estou falando com você. Sou eu que estou dizendo, fazendo e acontecendo. Não, ele aponta o lugar, ele direciona. Então os nossos líderes estão apontando para Deus, estão direcionando para Deus. E aquilo que eles estão falando para mim e para você, vão fazer com que a gente deixe de ser menino para virar homens de Deus, gigantes, cheios da unção, cheios de palavra, de entendimento, de compreensão. Porque eles estão investindo em nós. Eles estão investindo em nós. Eles estão cuidando de nós. E isso é o ministério pastoral. O ministério pastoral é ouvir as pessoas, é ajudar as pessoas a ouvirem a voz de Deus, mais do que ouvir, a compreender. Mais do que ouvir, a compreender, a entender aquilo que Deus quer fazer. A vitória que a gente precisa está na direção de Deus, através dos nossos líderes. Existe um texto que eu queria que a gente lesse lá em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Vou pedir a ajuda aqui da mídia. A gente conhece esse texto. O texto de Josafá, a guerra de Josafá, é um texto muito bonito. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém. Crede sem sombras de dúvida em Yahvé o Senhor vosso Deus, e estarás sempre seguro. Pode passar. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Sabrina, volta aí um pouquinho. Veja o texto. Crede sem dúvidas no Senhor, vosso Deus, e vocês estarão seguros. Creiam em Deus, confiem em Deus, acreditem em Deus, porque a segurança que você precisa está nele. Mas aí ele fala mais, passa aí. Mas confie nos profetas e vocês terão sucesso. Aqui estão os profetas. Aqui estão os homens de Deus, que Deus levantou. Não adianta você dizer, eu faço parte da Nova Esperança Recife,
se você não confia nos seus pastores, se você não acredita nos seus pastores, se você não quer ser direcionado pelos seus pastores, se você tem os seus problemas, mas eu não vou conversar não, deixa para lá. Não é o caso da nossa igreja, mas eu já vi muito isso, pastor, com pastores jovens. Muito. Não vou falar não com o pastor não. Eu tenho 40, o pastor tem 20, o que é que o pastor ele vai dizer? Ser ministro de Deus nem sempre é experiência, é intimidade. Ser ministro de Deus não é sobre idade, mas é sobre tempo gasto com Ele. É sobre tempo investido nele. É sobre joelho no chão. Isso é compreender o que Deus tem para nós. Então tem pessoas que se recusam a procurar os seus pastores. Porque eu sou mais velho. Porque eu tenho mais experiência. A nossa igreja ela é muito peculiar, porque nós somos uma igreja que vem pessoas de todas as outras igrejas. Então chega um irmão aqui, eu sou o irmão José, eu fui pastor da outra igreja, eu tenho 40 anos, lá eu fui pastor 38. Me levantaram pastor, eu tinha 2. Fui pastor 38 anos, viu? O senhor é pastor há quanto tempo? Há 5. Não, pastor, isso é para mim não. 5 anos só? Eu já sou pastor, tem 38. E a gente vai limitando o agir de Deus e dizendo que Deus não pode falar conosco pelos nossos pastores, porque na minha convicção eu sou mais velho, ou eu sou mais bonito, ou eu tenho mais dinheiro, ou quando eu falo em línguas, a minha língua enrola 2 vezes. O pastor só enrola uma língua dele, serve não. Não dá certo não. E a gente começa a dizer, a palavra nos diz, confie nos profetas. Confie naqueles que Deus levantou. Acredite nos homens que Deus tem levantado para cuidar da sua vida. Deus ele não deixa a gente caminhar sozinho. Ele levanta pessoas para cuidar de nós. E sabe que a caminhada com dos nossos pastores é tão dolorosa. É tão difícil. Eu estava conversando um dia desse com umas pastoras amigas. E aí... Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tá nada, tá tão ruim, mas não tem nem que conversar. Me liga. Aí ligou, conversou. E era uma conversa tão honesta, de tá tão difícil. O povo tá difícil. Não tem dinheiro para poder pagar aluguel. Não tem isso, não tem aquilo. E nós queremos a atenção dos nossos pastores. Mas o pastor está aqui domingo pregando. Quando é segunda-feira que ele acorda, tem uma mensagem de Sara, pastor, tem um aluguel para pagar, viu? Tem que fazer aquilo. Aí tem uma mensagem da mídia, pastor, precisa comprar uma câmera. Aí tem uma mensagem de outro, pastor, precisa fazer aquilo. Aí tem uma mensagem minha, pastor, olha, a gente precisa conversar com fulano que está assim. Pobre, nem abriu os olhos, está acordando ainda. Mas o pastor nem falou comigo, viu? Mandei mensagem para ele, nem viu minha mensagem. Nós queremos as nossas necessidades. Nós queremos ser ouvidos, ser amado, ser acolhido. E nesse momento, tudo que o pastor faz é, não tenho dinheiro para isso, não sei o que falar sobre isso, tenho que cuidar de fulano, não sei o que fazer. Jesus não tem resposta para nada, eu vou orar. Porque nem sempre o pastor tem resposta para tudo. Uma vez eu fui participar de um evento lá em Natal, e eu conversando com a pastora, eu disse, pastora, quando eu voltar, eu preciso dar uma resposta para fulano. Ela disse, ela olhou para mim e disse, você tem a resposta? Eu disse, não. Ela fez, não, você não tem resposta nenhuma. Você tem que voltar. Agora, ter resposta para dar é outra história. Assim é com os nossos pastores. Nem sempre vão ter essa resposta. Então, talvez ele não tenha respondeu ainda, porque ele não tem a resposta. Ele não sabe o que dizer. Pastor, eu briguei, eu tô me separando. A minha maior vontade é, meu filho, separe não, vá orar. Mas e aí, Jesus, eu falo o quê? E se Jesus mandou, não, meu filho, diga a ela que pode ficar tranquila que eu estou trabalhando. O pastor ele vai falar pela boca dele, vai dizer o que ele quer dizer e em nome de Deus, foi Deus que mandou, viu, fiar? E Deus bem longe. Imagina, eu fico imaginando a cara de Deus. Poxa, estão falando aí no meu nome, que conversa é essa aí embaixo, minha gente? E o pastor dizendo, faça minha filha, que foi Deus. Foi não, o pastor está orando. E vou dizer mais, viu? Não é só para a gente que o céu fica de bronze, não. Às vezes fica para eles também.
Às vezes, pastor, ora, e Jesus está no silêncio. Fala, Yahvé, que o teu servo ouve. Mas está um silêncio. Não tem o que dizer. Compreenda que Deus está trabalhando, está fazendo. Mas o nosso avexamento, que é a resposta para hoje, enquanto os nossos pastores também precisam ser amados. Crede no Senhor e você vai ficar seguro, mas creia nos profetas que você vai prosperar. E prosperar nem sempre é sobre dinheiro, mas é crescer no caminho do Senhor, é desenvolver, é aprender a palavra, e nós somos chamados a isso. Josafá, ele está liderando um povo no momento de crise, no momento de guerra, e o povo poderia ter fugido, ter se revoltado, ter feito tanta coisa, mas a obediência à liderança espiritual foi a chave para a vitória. Se você quer vitória, obedeça aos seus líderes. Honre os seus líderes. Reconheça a unção que está sobre eles. A honra, ela atrai destinos proféticos. Tem um texto em Hebreus que a gente já conhece. Obedecei aos vossos líderes e submetei-vos a eles, pois eles velam por vossas almas a quem deve prestar contas. Mais do que dizer feliz dia do pastor, é obedecer aos nossos líderes, é sujeitar-se à unção que está sobre eles, é conhecer a unção que está nele. E aí quem recebe um profeta na qualidade de profeta, vai receber galardão de profeta. Receba os seus pastores como profetas de Deus, como homens de Deus levantados nessa terra para abençoar a nossa vida. Quando honramos a liderança, estamos honrando a Deus, porque foi Deus quem estabeleceu. Deus quem levantou os líderes. Quando a gente honra eles, a gente está honrando a Deus. Eu coloquei aqui alguns exemplos que reforçam esse princípio. Moisés e Josué. Josué aprendeu com Moisés, antes de ser um grande líder, né? Elias e Eliseu. Ele recebeu porção dobrada. Recebeu uma porção dobrada, né? Eliseu serviu a Elias e acabou recebendo essa porção dobrada. Jesus e os seus discípulos, antes deles serem apóstolos, eles foram discípulos, ensinados, moldados, enviados, tiveram suas dúvidas, os seus conflitos com Jesus, mas tornaram-se grandes homens. Paulo e Timóteo. Paulo vai dizer, olha Timóteo, você é meu verdadeiro filho na fé. Os nossos pastores olham para nós como filhos na fé, como pessoas que eles estão investindo, alimentando, gastando o seu tempo. Mas será que nós olhamos nossos pastores como pai? Será que nós reconhecemos nossos pastores como pais espirituais, como alguém que está alimentando a nossa vida, que está cuidando de nós? Será que nós olhamos assim para os nossos pastores? E eu não estou falando, obrigado meu irmão, eu não estou falando de ausência de paternidade. Ah, porque eu não tive pai, meu pai vai ser o meu pastor. Não estou falando disso. Mas eu estou falando de você entender que o seu pastor tem você como um filho espiritual para alimentar, para cuidar e para nutrir. Mas será que você quer ser alimentado, cuidado e nutrido por esse pai espiritual? Então eu queria trazer essa mensagem à igreja e dizer que o que vai destravar o nosso chamado muitas vezes, quase sempre, não é a voz que vem do céu, mas é a voz que vem do altar. Muitas vezes o que vai liberar o nosso chamado, ativar o nosso ministério, não é a voz que está vindo lá de cima, é a voz que está vindo aqui da frente. Os ministros de Deus guiando a nossa vida. É a voz que está na mesa do gabinete pastoral. E na ausência do gabinete, as duas cadeirinhas aqui na frente, montada como sempre, investindo tempo na nossa vida. Essas vozes estão direcionando o propósito de Deus. Deus, ele fala conosco, isso é inevitável. Mas em muitas situações, o som da voz de Deus vem pelo conselho, vem pela correção, vem pelo ensino, vem pela leitura da palavra. E o que esses homens estão fazendo é isso. O dia do pastor não é só uma data comemorativa. Não é só uma lei sancionada. Mas é uma oportunidade para reconhecermos que há pessoas que Deus levantou nas nossas vidas como presente.
mas também para nos dar propósito. Você tem pastores que são presentes que te dão propósito. Presentes que alinham a sua vida, que direcionam a sua vida. E eu gosto muito de dizer, as pessoas que caminham comigo, eu sempre gosto de dizer assim, olha, você vai chegar mais longe. Você vai muito mais longe. E essa é a perspectiva dos nossos pastores. Eles olham para nós e dizem, você vai chegar mais longe. Você vai ministrar onde eu nunca ministrei. Você vai tocar pessoas que eu nunca toquei. Os seus pés estarão em lugares que os meus pés nunca pisaram. Porque os nossos pastores acreditam em nós. Eles veem potencial em nós. Mas como nós olhamos para os nossos pastores? Como nós estamos honrando aqueles que Deus levantou? Será que estamos amando esses homens de Deus? Cuidando desses homens de Deus? Será que nós sabemos como está a saúde do nosso pastor? Será que nós sabemos se o nosso pastor está bem? Será que nós sabemos se o nosso pastor está feliz, se ele está triste? Será que nós estamos acompanhando isso? Então, essas vozes, elas vão despertar o nosso propósito. Mas cabe a nós também cuidar delas, ouvir essas vozes. Sabe que os nossos pastores dão muitos frutos, muitos frutos. Assim como Samuel aprendeu a ouvir Deus através de Eli, nós somos uma geração que honra quem Deus levantou. E eu quero profetizar que essa igreja honra os seus pastores, que essa igreja ama os seus pastores, que essa igreja reconhece a unção estabelecida sobre eles. E Deus, Ele levantou. E eu conversei com a diaconisa Sara e pedi para a gente montar essa mesa aqui de frutas. Sabe por quê? Porque eu quero declarar, pastores, que vocês são árvores frutíferas. Eu quero declarar que vocês, como diz a palavra, vocês são sementes que foram plantadas, geradas no reino. E através de vocês, todos nós somos alimentados. Vocês são participantes dessa mesa proposta por Deus. E vocês nos aproximam dessa mesa. Vocês nos convidam a essa mesa. Vocês nos chamam também a alimentar-se dessa mesa. Vocês são aqueles que pegam essas frutas e preparam para nós. E nós somos gratos, porque a semente que vocês geram alimentam a nossa vida. Se estamos aqui há 16 anos, porque vocês estão alimentando a nossa vida. Através do Senhor. Vocês são as vozes proféticas que despertam nossos chamados. Quantos ministros foram levantados nessa casa? Quantos homens de Deus surgiram nessa casa? Quantas orações foram respondidas? Quantas batalhas foram travadas e o Senhor falou com vocês? Quantas vezes através da boca de vocês o Senhor falou e levantou outros? Então vocês, quantos foram transformados? E nós estamos nos alimentando das sementes, dos frutos que vocês estão gerando. Então, nesse momento, eu queria que os nossos pastores viessem aqui à frente como um ato profético.